Olá, meus amigos, que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família de uma forma especial. Podcast do Rafa começando, episódio de número 44, e hoje nós vamos falar sobre um tema teológico, não é? Um tema que é estudado aí nos seminários e é muito bom para nós que vivemos, não é? Na igreja, estamos sempre na casa do Senhor. Eu tenho certeza também que vai ser muito edificante para você e vai tirar muitas dúvidas, tá bom? Então fique conosco até o final. Hoje nós iremos falar sobre ética cristã. É isso mesmo. E eu quero já pedir, você que está aqui pela primeira vez, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, primeiramente, não é? Deixar o seu like, o seu comentário e também compartilhar com outras pessoas, tá? Você fazendo isso, você ajuda muito a esse canal e esse podcast continuar crescendo. E também você que me ouve aí pelo Spotify e o Amazon Music, que Deus abençoe muito você, salve o episódio na sua playlist e compartilhe também com outras pessoas, tá bom? E hoje, queridos, eu estou muito feliz, porque nós estamos recebendo um pastor muito abençoado aqui em nossa cidade de Francisco Morato. Ele é pastor da igreja presbiteriana, fica aqui no centro de Francisco Morato, e eu fiz o convite para ele. Desde a primeira vez que eu vi o pastor, eu fiquei lisonjeado com a humildade que ele tem, com o carisma que ele tem, com a simplicidade que ele tem, não é? E sem contar também o conhecimento e o dom de Deus que está na vida dele. Então, eu estou muito feliz nessa noite, eu fiz o convite, ele aceitou e está aqui conosco no dia de hoje. Então, senhoras e senhores, recebam com muito carinho o nosso amigo Pastor Levi Camargo. Maravilha, boa noite. Paz do Senhor, Rafa. pastor. Paz do Senhor, como você está? Eu estou bem, graças a Deus, e com o senhor. Graças a Deus, tudo debaixo da bênção, da proteção, só motivo de gratidão ao Senhor. Queria louvar a Deus pela sua vida, Amém. Por esse espaço maravilhoso que você tem aberto a muitas pessoas e dizer que é um privilégio enorme poder sentar aqui hoje nessa poltrona onde já passaram muitas pessoas especiais. Ô pastor, obrigado. Eu fico muito feliz pela sua participação. O senhor é um homem de Deus, a gente conhece seu ministério, a sua caminhada, e o pai de família também, não é? Um homem, então eu fico muito feliz em receber homens de Deus assim como você aqui, pessoas abençoadas. E o tema hoje é muito edificante, não é? Sim, é muito um bom. Tema bem interessante, desafiador para os dias de hoje, mas eu espero aqui poder contribuir para o crescimento, né, do povo de Deus. Maravilha, pastor, legal. Bom, então vamos começar. Eu quero pedir que o senhor já mande o seu alô para os amigos, para a família, para os irmãos da igreja também que estão nos ouvindo, não é? Sim. Vai lá, pastor, fica à vontade. Queria desejar paz a todos que estão nos assistindo aí, deixar um beijo especial para minha esposa que está nos assistindo, meus filhos, o Arthur está aqui me acompanhando, um abraço para toda a minha igreja, a comunidade cristã presbiteriana Ebenezer, um abraço a todos que irão nos assistir e ouvir, que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. É isso, Rafa. Em nome de Jesus, glória a Deus. Pessoal, reforço, viu? Compartilhe aí com outras pessoas. Pede para o pessoal compartilhar, pastor. Você que está nos assistindo aí pela primeira vez ou não, você que já acompanha o canal do Rafa, se inscreva no canal, deixa seu like, compartilha com o máximo de pessoas que você puder, põe no grupo da família, no grupo da empresa, no grupo da igreja, compartilha, seja abençoado e seja abençoador também. Glória a Deus. Ó. Depois dessa chamada aí, o pessoal vai mandar em peso. Pastor Levi, eu quero conhecer um pouquinho mais do seu ministério, não é? Do início do seu ministério. Então, conta aí para nós como que foi o chamado de Deus na sua vida, como que foram os primeiros passos aí como pastor. Rafa, você sabe que eu sempre costumo dizer que eu sou mais um improvável, né? Eu nunca tive o sonho de ser pastor, nunca passou na minha cabeça essas coisas. Olha só. Eu de origem sou músico,
né? Eu sou baterista, cresci fazendo isso na igreja. E o meu negócio, quando eu fui tomando mais idade, a partir dos 12 anos para frente, sempre foi evangelismo. Então, assim, final dos anos 90, início dos anos 2000, a gente saía da escola dominical e eu ia com meus amigos, 3, 4 amigos, nós íamos lá para a feira entregar panfleto, falar de Jesus. Então, eu sempre fui apaixonado pelo evangelismo de rua, e isso veio perdurando por toda a vida. Então, poucas pessoas sabem, né, disso que eu vou falar para você agora. Durante 8 anos, 9 anos mais ou menos, nós fazemos um trabalho todo Natal, chamado Natal Feliz, onde a gente distribui cestas de Natal, cesta básica, tem corte de cabelo, que legal, manicure, atendimento jurídico, atendimento de saúde. Então, a gente já fez em vários lugares, em Franco da Rocha, aqui em Morato, em muitos lugares. Meu negócio era rua, meu negócio era falar de Jesus. Evangelismo, né? Evangelismo. E como eu disse para você, sempre apaixonado por bateria, toda a vida tocando na igreja, até que, cerca de 3 anos atrás, Deus me chamou para esse ministério. Foi um negócio, assim, posso dizer, muito louco, né? Porque ninguém imaginava o que iria acontecer. Eu vou tentar resumir, porque é uma história um pouco grande. Sim. E eu estava na igreja, na que eu sou pastor hoje, minha irmã, a pastora Ruth, saudosa Sim, pastora Ruth. Saudosa pastora Ruth. Era nossa pastora, Ruth Camargo. minha amiga, e eu estava num culto e um pastor estava pregando e ele me chamou no meio da multidão e falou assim, vem aqui você. Aí eu fui até lá e ele pediu para que eu subisse no púlpito e me colocou do lado dela e falou assim, você é meio teimoso, mas Deus manda dizer para você que o seu lugar é aqui, auxiliando ela, cuidando dela. Nessa época eu congregava em outra igreja. Olha só. E Deus falando aquilo, eu ouvi e falei, não, tranquilo. A gente sabe, né, quando Deus fala com a gente ouve, mas a gente sempre acha que vai ser para frente. Passou um tempo depois, eu estava na igreja também, porque nós sempre estávamos juntos. Uhum. Um outro pastor chegou em mim e falou assim, olha, vem aqui. Eu fui até a frente e ele falou assim para mim, Deus mandou dizer para você, que é para você comer a palavra, mas comer porque Ele vai te usar e é com pressa. Só que, mais uma vez, a gente ouve e recebe e pensa, esse pressa deve ser lá para frente. Vai ser muito lá na frente. Muito lá na frente. Até então que o tempo foi passando, cerca de 1 ano, 10 meses depois dessas 2 palavras que eu recebi, a minha irmã foi diagnosticada com câncer, né? E ela começou o tratamento. E aí, na época, a igreja tinha fechado por causa da pandemia, estava só fazendo culto nas lives e tal. Quando a igreja começou a retornar, foi quando ela descobriu. E aí, algumas pessoas que estavam na igreja, que auxiliavam ela, como aconteceu em muitas igrejas, muitas pessoas que saíram da pandemia acabaram não voltando. Isso é verdade. Né? Infelizmente, mas a gente tem orado para que Deus alcance essas pessoas. E outras decidiram sair ou mudar de ministério, até que ela se viu sem ajuda, sem auxílio naquele momento. Então, ela me chamou e falou assim, olha, eu preciso da sua ajuda, porque eu estou num tratamento de câncer e eu preciso que você me ajude com a igreja, porque eu não tenho quem colocar. E aí, na minha cabeça, eu falei assim, ajudar tranquilo, porque, na verdade, esse já tinha sido um pedido do meu pai. Quando meu pai faleceu, poucos dias antes dele falecer, o último pedido que ele fez para mim foi o seguinte, filho, não deixe sua irmã sozinha, ajuda ela. Auxilia ela, cuida dela, e eu prometi para meu pai que faria isso. Né? E eu não estava entendendo nada. Mas você até então pensou que ia ser temporário, não é? Temporário. Pensou que ia ser coisa rápida. Ela me chamou em outubro de 2020. Ela já estava fazendo tratamento de câncer, então eu planejei outubro, novembro e dezembro para cuidar da igreja. Em janeiro ela voltaria, depois da sessão de quimioterapia, estava tudo certo. Esse era meu plano. Mas a palavra diz que a gente faz plano, mas a resposta correta vem da boca de Deus. É verdade. Rafa, eu fiquei outubro, novembro, dezembro. Quando foi em janeiro, ela tinha terminado a primeira sessão de quimioterapia, ela voltou e pregou na igreja, tudo, fez encerramento de campanhas. E eu falei assim, agora beleza, estou voltando para a bateria. Né? E ela pronto, assume, ela fica tudo assume. Certo. Aí ela me chamou de novo e falou assim, olha, eu preciso que você fique mais um tempo, porque agora eu vou fazer a segunda sessão de quimioterapia. Então, a segunda etapa, né, de algumas sessões. Sim. E eu preciso que você dê continuidade para mim até eu terminar. E eu falei assim, Ruth, mas a gente tinha combinado que era só até janeiro. Ela falou assim, mas eu preciso de você. E eu fiquei auxiliando ela. E
Quando foi no final de janeiro para início de fevereiro, ela foi fazer a primeira quimioterapia. Quando ela fez a primeira quimioterapia, derrubou ela. Aí, daí para frente, a saúde dela foi debilitando, e ela não conseguiu voltar mais. Então, um planejamento que seria para 6 meses, acabou passando para 6. Né? Então, eu iria ficar até junho. Ia ser 3 meses, acabou sendo 6 meses, é isso? Acabou sendo 6 e foi prorrogando. Entendi. Porque ela foi ficando doente e não tinha quem ficasse, e eu estava auxiliando ela. Foi um tempo assim, de um período de turbulência, porque algumas pessoas saíram da igreja, foram para outros lugares. Eu digo que foi um período assim difícil para ela, porque acho que a hora que ela esperava que iriam ajudar, muitas pessoas não ficaram. Não ajudaram, né? Que pena. Que pena. Pelas pessoas, né? Sim, porque sim. a obra de Deus continua. A obra de Deus não para, né, pastor? Deus sempre vai levantar alguém para a obra continuar. Rafa. E aí, Rafa, você sabe que eu tinha na minha cabeça que eu estava para ajudar a minha irmã. Então funcionava assim. Acabavam os cultos, todas as atividades da igreja. Quando eu chegava, eu ligava para ela por chamada de vídeo, por causa da restrição, né, por causa da pandemia. Falava para ela como tinha sido, ela me orientava. Então eu tinha uma cobertura aqui, eu estava só representando ela ali. E aí, até que o médico, depois de um tempo, chamou a gente e falou assim: olha, o caso dela agravou demais, o câncer se espalhou pelo corpo inteiro, nós precisamos fazer uma cirurgia urgente nela. E assim, se fizermos a cirurgia, ela tem 30% de chance de ficar na mesa. E se não fizer, não tem chance. E nós estávamos, ela faleceu no Hospital Albert Einstein, nós estávamos lá, correu a família toda para lá, e os médicos conversam daqui, conversam de lá, conversam daqui, conversam de lá, até que disseram: olha, a gente não tem como fazer a cirurgia nela, porque não vai resolver. Meu Deus. Saíram outros resultados. E isso foi numa segunda-feira. E na minha mente eu estava para ajudar a minha irmã. Rafa, eu chamei a minha amiga, que hoje é a minha segunda na igreja, a presbítera Elis. Eliseu, um beijo para vocês. E ela estava me auxiliando já. Eu falei assim para ela: Elis, se a minha irmã falecer, eu não fico na igreja. Não fico, porque eu estava aqui para ajudar ela e eu não vou ter condição de ficar. Falei para a Elis só e falei para minha esposa. Eu falei assim: eu não fico. Eram as 2 pessoas que sabiam. A semana foi passando, Rafa, os médicos liberaram a visita para ela, então a família começou a ir, a gente levava violão, fazia culto. Foi um negócio assim extraordinário que aconteceu. Sim. Quando foi na quinta-feira desta semana, dessa mesma semana, eu estava no hospital, assim, no cantinho do hospital. Ela estava deitada na cama, já bem debilitada, e estava a minha família toda, irmãos, irmãs, cunhados, sobrinho, todo mundo lá. E ela falou assim para minha mãe: meu nome é Levi Tiago, né? Então o pessoal da minha casa me chama de Tiago. E ela falou assim para minha mãe: cadê o Tiago? E aí minha mãe falou assim: está ali no canto. Ela falou assim: chama ele para mim. E aí eu cheguei até perto da cabeceira dela, e ela já bem debilitada, com catéter no nariz, ela olhou para mim. Foram as últimas palavras que ela falou. Algo assim bem forte, marcou minha vida. Glória a Deus. E ela falou assim: Rafa, você sabe que eu te amo, né? Aí eu falei assim: eu sei, eu também amo você sabe disso. Aí ela falou assim: e a igreja, como está? Eu falei: a igreja está bem, porque eu fiz um filtro, não deixava nada mais chegar nela. Né? Tava protegendo ela. Eu falei assim: a igreja está tudo bem, o pessoal te mandou um abraço, está todo mundo orando por você e tal. Aí ela falou assim: você sabe que você não pode parar, né? Você não vai parar. Minha irmã era uma mulher assim, muito relacionamento com Deus. Ela tinha muita intimidade com Deus, isso é verdade. A gente via isso nela. Então, o que ela estava falando para mim, e o Espírito testificou para ela, porque eu já tinha pensado em parar, não tinha falado para ninguém. E aí, daí então, nesse momento, ela começou a me dar as coordenadas do que eu deveria fazer daí para frente. Olha, você vai fazer isso, faz isso, orienta o pessoal na palavra, ensina eles a estudar mais, a orar, a jejum. Foi me orientando. Nossa. O que eu tinha que fazer, me passou um legado. Passando ali as instruções, né, pastor? Cajado mesmo. Olha só que forte, hein? Perdido naquela situação. Quando foi sexta-feira, 10 horas da manhã, ela faleceu. Na sexta-feira. Cerca de 12 horas depois que ela falou comigo, ela faleceu. Olha só. E aí, foi aquele choque para todo mundo, e eu fui cuidar da parte burocrática, como eu sou da área da saúde. O pessoal sempre acha que a gente tem habilidade para isso, como eu já tinha cuidado do meu avô, do meu pai. Mas na hora do choque, né, pastor, a gente perde o chão, né? Perde, e só que alguém tinha que fazer, e ninguém estava conseguindo, e eu fui. Então, fui comprar o caixão, fui ver o jazigo, fui cuidar de toda essa parte. Fiz o culto fúnebre dela no sábado.
Quando eu me dei conta, era domingo. Que aí a adrenalina baixou, que aí eu fui entender o que estava acontecendo. Eu falei assim, meu Deus, e agora? Estou sozinho, né, sem ela, com um monte de gente para cuidar. E nessa época eu não era nem diácono, não era nada. O meu chamado foi Deus mesmo que me chamou direto para o pastorado. Tem muitas pessoas que às vezes questionam isso, mas eu sempre digo que quando Deus quer fazer, Ele quebra protocolos. Isso é verdade. Eu entendo, Rafa, que na nossa vida, por muito tempo nós aprendemos que era uma escada, né? Então você tinha que ser um cooperador, depois um diácono, depois um presbítero, um evangelista, para daí você ser um pastor. E hoje eu entendo que na verdade não é assim. Nós somos chamados. Quando Deus chama alguém para algum lugar, não tem como você questionar, é só você obedecer e seguir o que Ele está te orientando. É verdade. Mesmo que o homem não reconheça o cargo, né, pastor? Exatamente. Mas a unção vindo de Deus é o que importa. E a minha preocupação era essa. E um dia um pastor estava pregando na igreja, ele falou assim para mim, fica tranquilo, porque o Deus que trouxe o chamado, trouxe junto com o chamado a unção, então você está em paz. E por que eu falo isso? Eu enxergo hoje pessoas que nasceram para ser diáconos apenas, pessoas que nasceram para ser evangelista apenas, outros missionários, que se você tirar eles da posição que Deus chamou, você mata o ministério da pessoa. Isso é verdade. Você mata a pessoa, então nós vivemos de chamado. E engraçado que eu estava no velório e Deus usou um bispo para falar comigo. Ele saiu do meio da multidão, subiu no altar onde eu estava e ele colocou o rosto perto do meu e falou assim, Deus manda dizer para você que Ele tem algo diferente com você. É para você ficar tranquilo que Ele vai conduzir, só ouça a voz dele. E assim foi, Rafa. Passou segunda, eu estava muito mal. Terça, eu estava muito mal, sem saber o que fazer. Quando foi de terça para quarta, eu tive um sonho, uma visão. E quando nós éramos mais novos, nós tínhamos o costume de deitar no chão na casa da minha mãe, final de tarde, colocar um colchão, assim, tirar uma cochilada e tal. E eu sonhei exatamente com essa cena. Eu deitado num colchonete, a Ruth no outro, e um amigo nosso chegava e falava assim, batia no meu ombro e falava assim, vamos, Levi, está na hora. Aí eu levantava e falava assim para ele, peraí que eu vou chamar a Ruth. Aí ele falava assim, não, a Ruth não vai mais. A Ruth vai descansar, agora é você. Meu Deus, olha que forte. 3 horas da manhã eu acordei com o olho estatelado, sem entender o que estava acontecendo, chorando. Foi quando Deus ministrou no meu coração aquela palavra de Isaías que diz, no ano que morreu o rei, né? Isaías 6. Isaías 6, Isaías estava muito amargurado, e Deus falou claramente para mim, não dá tempo de chorar. Rasga a veste do luto, arremessa longe e veste a armadura. Meu Deus, olha. Fala isso para a minha igreja. Rafa, uma semana depois do sepultamento da minha irmã, nós estávamos abrindo a igreja para um culto de Santa Ceia. Pela ordem de Deus, né? Pela ordem de Deus. Rafa, glória a Deus. Parecia outro velório. Todo mundo triste, consternado. Sim. E ninguém imaginava aquela igreja sem a minha irmã, porque ela era uma pessoa muito viva, muito cheia de unção e etc. E eu ministrei essa palavra, não sei como, hoje, às vezes eu ouço o áudio e falo assim, como eu consegui falar isso? Era porque eu estava revestido. Na hora do luto, né? Na hora da dor, enquanto todo mundo chorava, Deus precisava levantar alguém para falar. E quando eu ministrei essa palavra, as pessoas entenderam. Muitas entenderam e pegaram a dor e transformaram em combustível. Então disseram assim, tudo que ela nos ensinou não pode morrer. A gente tem que continuar. Se a gente ama ela, a gente precisa continuar honrando a memória dela, fazendo o que ela nos ensinou. Glória a Deus. Estamos aí até hoje. Que legal, pastor. É bom demais a gente tocar sempre nesse assunto, porque Deus chama cada um de uma forma diferente. O Senhor, no caso, não se sentia preparado para o tamanho do chamado, não é? Mas o Senhor foi te chamando, assim como Josué. Não te mandei eu, esforça, né? Tem bom ânimo. Foi mais ou menos por aí, né, pastor? Foi por aí. E você sabe, Rafa, que depois de um tempo, com tudo isso que foi acontecendo, eu entendi que o meu chamado, na verdade, não começou aí, ele começou antes. A preparação foi antes. A preparação foi antes. Sabe legal. Por quê? Como eu disse para você, eu congregava numa outra igreja em Franco, mas eu sempre estava com a minha irmã, sempre fazendo trabalho junto, evangelismo, etc. E a nossa igreja, ela era ali no Jardim Aparecida, do lado da escola. Ela foi por muito tempo ali. Lá era a central. E um dia eu estava passando com a minha esposa, indo almoçar na casa da minha mãe, e passei no salão onde hoje é a nossa igreja. Estava fechado com uma faixa de aluga-se. Eu olhei aquele salão, na hora queimou algo no meu coração. E eu falei assim para minha esposa, eu falei assim, nossa, você já imaginou se a minha irmã fizer a igreja dela aqui? Como vai ficar bonito?
A minha esposa conta isso e ela fala assim, meu, tá ficando doido, né? Acho que eles vão sair lá do bairro para vir para cá, como um negócio desse? Aluguel muito caro, né? Muito caro. E aí ela falou, deve estar delirando. E fomos para a casa da minha mãe. Quando chegou na casa da minha mãe, eu contei isso para ela, para minha irmã. E aí a minha esposa ela falou assim, eu não sei, fiquei sem entender o que estava acontecendo, porque eu não sabia se era mais doido ele que estava falando, ou ela que parou o que estava fazendo para ouvir ele falar. Então ela até essa foi boa. Que ela estava lavando louça e ela de repente secou a mão, sentou na mesa e começou a ouvir o que eu estava falando para ela. Uhum. E eu comecei a falar assim, nossa, se a sua igreja for lá, dá para você fazer isso e aquilo. Ela ouviu e falou assim, tudo que ela ia fazer, Rafa, ela falava assim, eu vou orar. O que Deus me direcionar, a gente vai fazer. Glória a Deus. Muitos anos antes. Ela orou, Deus direcionou ela e ela recebeu uma palavra para que ela descesse. Muitas pessoas não entenderam na época, achou que era loucura, porque o aluguel ia triplicar. A pastora está ficando doida, e ela falou assim, estou obedecendo a voz de Deus, quem quiser vir comigo, vem. E desceu. E você sabe, Rafa, que eu participei da reforma daquele salão, do primeiro, aliás, a negociação com o dono de aluguel, quem fez fui eu, mesmo sem ser da igreja. E tem uma história ali, que muitas outras situações tentaram alugar, não conseguiu. O banco tentou, balada tentou, não conseguiu, tinha projeto montado, mas não conseguiram via imobiliária, e eu consegui o contato do dono e fiz direto. Então era propósito de Deus. Esses dias tinha um pastor amigo nosso pregando lá na igreja, e ele pegou e falou assim, olha, a prefeitura ficou, ele trabalha na prefeitura, ele falou, a prefeitura ficou por muitos anos procurando um espaço para o Bom Prato. Já tinha tudo para montar e nunca enxergaram esse prédio que hoje é a igreja. Olha só. Então você vê que é propósito de Deus. É propósito de Deus. O espaço estava reservado mesmo para ser a igreja que é hoje. Né? Rafa. Então, eu participei do primeiro dia até o último de reforma. Se você for hoje na igreja e ver o layout da igreja, de púlpito, de som, tudo isso foi assim, coisas que Deus foi me dando e eu fui passando para ela e ela foi executando. Que, inclusive, a igreja é muito linda, pastor. Muito linda. A estrutura da igreja, iluminação, vocês investiram muito. Sim. A igreja toda em si é muito bem estruturada, né? Muito bem estruturada a igreja. Ô, pastor, na sua opinião, qual que é o maior desafio de um pastor hoje? Rafa, o pastor, na verdade, ele tem muitos desafios, mas um dos maiores desafios que eu entendo hoje na vida de um pastor é ele conseguir fazer as pessoas, a igreja em si, caminhar por si própria. Porque nós somos de uma época, Rafa, em que as pessoas sempre transferiram suas responsabilidades para o pastor. Isso é verdade. Né? Então as pessoas eram acostumadas, tudo é o pastor. Tudo é o pastor. Então as pessoas precisavam tomar decisões na vida e ficavam confusas. Então ela chegava e falava assim, não, vou conversar com o pastor porque o que ele fizer, o que ele falar para mim fazer, eu vou fazer. E se der errado, a culpa é dele. É assim mesmo. Né? Então, aconteceu alguma coisa às 3 horas da manhã, vamos ligar para o pastor. Exatamente. Antigamente era assim. Exatamente, Rafa. Então, na minha igreja, nós temos trabalhado dessa forma. Eu sempre ensino as pessoas, porque nós saímos de uma pandemia há pouco tempo, Rafa. A gente não sabe o que pode acontecer. Então, na pandemia, as pessoas precisaram começar a caminhar com as próprias pernas. Por que muita gente se perdeu? Porque era dependente de outras. Sendo que nós precisamos ser dependentes de Cristo. Verdade. Então, o que eu ensino para o pessoal da minha igreja? Gente, vocês precisam se relacionar com o Pai. Se você tiver relacionamento íntimo com seu pai, você pode estar no estúdio do podcast, você pode estar dentro da igreja, você pode estar dentro do trem, que você vai estar preenchido porque seu pai está com você. Isso é verdade. Pode vir outra pandemia, fecharem os prédios, você vai continuar em comunhão. Né? Isso então, é verdade. O desafio um dos maiores desafios que os pastores têm hoje é isso, ensinar as pessoas que, na verdade, a dependência não é no homem. Eu falo isso na minha igreja sempre. Eu falo assim, gente, eu não sou pastor, eu estou pastor. Se algum dia eu não estiver mais aqui, vocês têm que continuar, porque a obra tem dono. Eu só estou aqui cumprindo a vontade do Pai. O dia que ele falar, vai para outro lugar ou descansa, está tudo certo, vocês vão continuar, porque a obra, a casa é dele. A obra é de Deus e a igreja precisa caminhar, né? Sozinha, sem depender do homem. Interessante, pastor. Nunca tinha ouvido uma resposta dessa, não, né? Desse jeito, não. Bom, vamos entrar então no nosso tema de hoje, pastor. Ética cristã, não é? É um tema do seminário teológico, não é? É muito falado, muito bem elaborado.
E para a gente começar, defina para nós o que é ética cristã. Rafa, como você disse, é um tema muito falado e que muitas pessoas trazem as suas ideias referente à ética cristã. Falando da vida pastoral, infelizmente nós vivemos um tempo hoje, Rafa, que a ética está começando a ficar extinta, né? Então nós vivemos em um tempo em que as pessoas acham que elas podem fazer o que ela quiser, elas podem falar como quiser, podem agir com a igreja de Cristo como quiser, que não vai dar nada, né? E aparentemente você olha assim de longe e você fala assim, nossa, mas o cara fez tantas coisas e está tudo bem, mas vai chegar o dia do acerto final. Isso é verdade. Então, ética, para mim, o que é ética cristã? Ética, caráter, é aquilo que você é quando ninguém está te vendo. Né? Que legal. Porque muitas pessoas, Rafa, elas têm personagens. Então, de domingo eu preciso de pôr minha roupa de crente. Porque eu preciso de ir para a igreja, que eu preciso de dar glória a Deus. As pessoas precisam de me ver, precisam saber que eu sou crente, mas às vezes na empresa ninguém sabe que o cara é crente. Isso é verdade, pastor. Né? Isso é verdade. Então, assim, ética para mim é você representar o caráter de Cristo. Né? Nós somos pequenos Cristos. Então, você representar quando ninguém está te vendo. Uhum. Que legal, pastor. E falando nesse tema ainda, qual que é a diferença entre ética e moral? Então, pergunta moral muito interessante, né? É uma pergunta bem interessante e difícil de responder. Sim. Rafa, moral é aquilo que as pessoas sabem de você. E ética é o que você é, sem que ninguém te veja, como eu disse agora. Boa. Né? Boa então, definição. Por quê? Às vezes eu posso ser um falso moralista. Eu posso vir aqui ou pregar na igreja e conversar com você no podcast e fazer tantas outras coisas, andar com a Bíblia, me vestir como crente, mas nas escondidas fazer coisas terríveis. Na sua casa, na sua família, você não trata Exatamente. como o pessoal da igreja. Você entendeu? Eu fingi fingi na igreja que eu amo minha esposa e dentro de casa ser um cavalo, com perdão da palavra. Sim, eu entendo. Entendeu? Então, assim, as pessoas hoje em dia, infelizmente, elas estão muito reféns do falso moralismo. Né? E eu sempre falo para as pessoas, Rafa, que o evangelho ele é algo que nos confronta, ele não é algo confortável. Isso é verdade, e as pessoas pastor. querem que o evangelho seja algo confortável. E quando eu falo isso, as pessoas falam assim, mas ninguém tem moral para falar de ninguém. Temos sim. Se nós seguimos a Cristo, se nós somos cumpridores de princípios, nós precisamos falar disso, mostrar isso e corrigir os nossos irmãos. Isso é verdade, pastor. Ontem eu estive ministrando e eu falei sobre isso. Quando Jesus falou para Pedro, o diabo pediu para tragar você como trigo, para cirandar você como trigo, mas eu roguei ao Pai. Ou seja, a gente está dentro da igreja, pastor, mas se a gente não tiver firmado em Cristo, se a gente não vigiar com nossas ações, a gente está apto para cair na mão do inimigo. A gente está apto, né, pastor? A gente pode cair. Pedro andava com Jesus e o diabo pediu para cirandar a vida dele, mas Jesus rogou por ele, Jesus orou por ele e não deixou o diabo tocar. E isso é algo interessante, porque alguns falsos moralistas, em nome da falsa ética, acabam matando pessoas por causa de erros que todos nós cometemos. Isso é verdade. Então, como que é feito? As pessoas têm hoje as outras como descartáveis. Então, Rafa, se você comete um erro, você não merece outra chance. Eu descarto você e procuro outra pessoa melhor. E Jesus veio para fazer tudo ao contrário. É verdade. Você repare que quando Jesus está com Pedro, Jesus pergunta para eles assim, olha, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro vai dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, etc. e tal. Mas logo depois, Pedro, usado pelo diabo, o mesmo Pedro que andava com Jesus, que viu os milagres, que viu Jesus curar a sogra dele, Pedro fala para ele, fala assim, não vai morrer não, deixa esse negócio para lá. O que Jesus faz? Afasta-te de mim, Satanás. Satanás, mas o Pedro fica. Satanás vai embora, mas Pedro fica. Pedro fica. Você entendeu? E aí é interessante também, a gente acaba vindo as passagens na cabeça, né? Mas quando Paulo expulsa o espírito de adivinhação daquela mulher, ele falou ao espírito, né? Eu te ordeno, né? Saia dela. Ou seja, ela fica, mas você tem que sair. Você entende? Interessante, então, hoje, né? As pessoas têm feito o quê? Sai o espírito e leva a pessoa junto. E não é assim.
Não é assim, né? Rafa, eu tenho aprendido que todos nós somos passíveis de erro. O inimigo, ele trabalha o tempo inteiro para tentar nos desestruturar. E hoje em dia tem pessoas que perdem a sua comunhão por um clique, por uma visualização de algo que não era para ver. Você percebe que as pessoas falam assim, muitas coisas ficaram no tempo da lei, nós estamos no tempo da graça. Mas, antigamente, para você ser acusado de adultério, você tinha que ser pego deitado com uma esposa. Mas Jesus chega e fala assim, se você olhar diferente, só olhar diferente para uma mulher, você já está adulterando. Ou seja, a graça deixou mais difícil, né, pastor? Deixou mais difícil, as pessoas Verdade. acham que não. Né? Então, assim, nós precisamos entender que qualquer pessoa pode errar. O que não pode é abandonar ninguém. Sim, Nós não isso é temos verdade. esse direito de abandonar ninguém. Porque se Jesus nos abandonar, pastor, Você imagina, a gente erra todo dia, né? Você imagina? A gente peca todo dia. Se Jesus abandonar a gente, já era. Você imagina, Então por que a gente abandona os outros? E as pessoas têm esse costume. Não, fez o que eu gosto, está comigo. Não fez, já não presta mais. E eu sempre digo na igreja que Jesus, ele não é um Deus de uma segunda chance. Ele é Deus de novas chances. Glória a ele Deus. sabe quantas vezes nós iremos errar. Glória a E ele não Deus. desiste da gente. Que legal, pastor. Muito bem. Então, moral é aquilo que as pessoas pensam de mim. Isso. E ética é o que eu sou de verdade. Eu sou de verdade. Glória a Deus. Entendeu? Que legal. Muito bom, pastor. O cristão precisa ter ética na sua vida social? Com certeza. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então, por exemplo, as pessoas confundem coisas comuns e intitulam ela como coisas erradas e coisas erradas como se fossem coisas comuns. Por exemplo, esses dias eu ouvi um pastor dizendo para a gente que muitas vezes nós temos que abrir mão do que é permitido para não escandalizar o outro. Você entende, Rafa? Isso é verdade. E muitas vezes as pessoas falam assim, não, eu estou no meu direito, é permitido, eu vou fazer. Você entende? Isso é verdade, pastor. Por exemplo, a lei me permite usar meu réu primário. Eu vou usar porque a lei me permite? Vai escandalizar o irmão, né? Você entendeu? Vai escandalizar o irmão. Então, por exemplo, eu gosto de futebol, né? Eu gosto de futebol. Então, bem de vez em quando vem jogar um time de bem de longe, às vezes eu vou no Morumbi com meus filhos. Vou lá, assisto o jogo, a gente come o lanche, tira umas fotos, alguns amigos. Legal. Tranquilo. Para algumas pessoas isso é escândalo. Né? Só que essas mesmas pessoas que têm isso por escândalo são as que postam foto na rede social, por exemplo, tomando uma champanhe, tomando um vinho. Qual que escandaliza mais? Né? Então, assim, são os falsos moralistas. Né? São pessoas que estão prontas a nos julgar, Rafa. Eu não sei se quem está nos assistindo vai entender isso que eu vou falar, mas Deus nos chamou para uma vida de retidão. E vida de retidão, Rafa, é abrir mão de muita coisa. Muita coisa. E eu vejo muitas pessoas hoje, infelizmente, pastores subindo em cima do púlpito, pregando, sendo usado, mas com uma camisa falsa, por exemplo. Isso é verdade. Entendeu? Com sapato falso, com relógio falso. Aonde está a ética cristã disso? Isso Porque é verdade. a partir do momento que eu participo de algo que é pirata, eu estou contribuindo para o crime. Onde está a minha ética? Onde está, né? Então eu sou um Isso é falso verdade, moralista. pastor. Entende, Rafa? Porque o evangelho, como eu disse para você, ele é algo que custa caro, não é fácil. Uhum. Aí o cara vem e fala assim para mim, não, mas não tem problema, porque se fosse para comprar o original é muito caro, se você não tem condição, não usa. O evangelho é renúncia. Isso é verdade, isso é verdade. Eu ouvi uma palavra dessa no tempo dos DVDs. Os DVDs era 5 por 10 reais, né? Tudo Paraguai, tudo pirata, e os crentes, todo mundo, eu comprava também, eu posso dizer que eu comprava, né? Meus pais também compravam, mas assim, é errado, né? Sim. Hoje a gente tendo o conhecimento que a gente tem, a gente sabe que o que a gente fazia era errado. Exatamente. Porque está errado. Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Sim. Mas a partir do momento que nós tomamos consciência daquilo, nós precisamos nos corrigir o quanto antes. Exatamente. Né? Exatamente. Um tempo atrás eu estava conversando com uma pessoa e ela falou assim, pastor, eu não pago mais Sky não. Naquela época que colocavam várias antenas para pegar vários canais. Sei. Da Net, né? Net. Acho que é Net Gato, assim. Gato Net, é isso e aí mesmo. O cara falou, olha o que o cara falou para mim. Pastor, o negócio é o seguinte. Está disponível o satélite. Se está disponível, ele não tem dono, qualquer um pode usar. Eu peguei e falei assim, então pensa comigo. A água é um bem natural?
Quem é o dono da água? Ninguém. Então você pode fazer um gato e não pagar a conta da Sabesp. Só que existe uma empresa responsável que faz a água chegar até a sua torneira. Assim como existem empresas responsáveis para fazer o satélite chegar até a sua TV. Tem que ser pago. Se você quer, tem que pagar, amigo. Exatamente. Aí matou o cara na unha. Não tem como, né, Rafa? É verdade, pastor. Mas tá certo, tem que ser assim mesmo. Isso faz parte da ética, né? Faz parte da Faz ética. parte da ética, porque, por exemplo, a Bíblia não condena quem bebe, mas sim a embriaguez. Embriaguez, Né? exatamente. Mas pra que eu vou tomar uma... Eu não tomo, né? Graças a Deus eu não gosto. Mas pra que eu vou tomar, postar, para escandalizar o irmão? Você entendeu, Rafa? É isso que eu Sem falo para necessidade. você. Como você disse, isso é um assunto bem polêmico, porque a Bíblia realmente ela não proíbe. Mas o apóstolo vai dizer, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me Nem convêm. todas me convêm. Então, exatamente. eu imagino que um alcoólatra não começou tomando uma garrafa inteira. Né? A gente precisa não dar lugar para o diabo. A Bíblia manda a gente fugir da aparência do mal. Isso é verdade, não é do pastor. mal, é da aparência. Por quê? Aquilo que é mal a gente enxerga de cara, mas às vezes o mal vem travestido de bem. Mas você consegue enxergar que não está tudo bem ali. Você consegue ver que tem uma aparência que não é boa. E a Bíblia manda a gente fugir disso. Né? Então a gente tem que vigiar e botar a ética cristã em ação aí, muitas vezes. Que legal, pastor. Bom, agora vamos falar um pouquinho de ética no culto, não é? Eu confesso que algumas igrejas, como eu ministro fora, eu vejo alguns erros na igreja e eu fico, meu Deus do céu. Por exemplo, que o senhor vai concordar comigo. Quando um pastor chama alguém para louvar na hora das ofertas. Aí a pessoa canta um hino agitado e pede para todo mundo ficar de pé, e aquele negócio todo, e aí que era para ser um momento de oferta, o pessoal acaba esquecendo de ofertar. E isso, pastor, me incomoda muito. Me incomoda muito. Sempre que eu vejo alguém vai louvar nas ofertas. Igreja, vamos ficar de pé? Meu Deus, acaba comigo. Rafa, você sabe que é interessante você falar isso, porque na nossa igreja nós temos um costume de, no horário da oferta, toca uma música apenas instrumental. É o certo. Ninguém canta, nada, é uma música bem leve. E isso é bem interessante, porque eu ensino na minha igreja, são duas situações que as pessoas entendem errado. Momento de oração e momento de oferta não são feitos momentos para preencher o culto e nem é momento de transição de nada. Porque as pessoas têm na cabeça assim, agora é hora da oração pelos enfermos, agora é hora da oferta, vou no banheiro, vou beber água, vou ver meu carro na rua. E isso não. A oferta faz parte da adoração, faz parte do culto. Sim, isso é verdade. Né? Verdade. Então, as pessoas têm que entender. Eu estava ministrando ontem sobre Ana, quando a história vai contar que Eucana saía da cidade de Ramá e ia até Siló para adorar e sacrificar a Deus. Né? Andava 30 quilômetros para ir, depois mais 30 para voltar. Então, Rafa, eu entendo que quando nós vamos para o templo, a gente não vai buscar, a gente vai levar. A gente vai entregar. A gente não pode vir para o templo de mão vazia. E aqui eu não estou falando só de dinheiro. Estou falando de um coração grato. Estou falando de uma vida de louvor, sabe, de expressão, de adoração ao Senhor. Então fica um ensinamento aqui para a gente. Por quê? As pessoas hoje, elas acham que a igreja é fast food, que chama? Você chega, compra, drive-in, não sei o nome. Drive-thru. Drive-thru. Você vai lá e compra seu lanche, pega o que você quer e vai embora. E a igreja não é isso. O tempo de culto é mais sobre o que nós viemos apresentar do que o que nós viemos buscar. Isso é verdade, pastor. Isso é verdade. Quando os profetas, quando Abraão ia oferecer um altar ao Senhor, sim, ele levava, né? Exatamente. Levava o sacrifício. Exatamente. Então é interessante demais a gente estar sempre preparado para isso. E eu enfatizo, né? Eu acho muito importante, o senhor pode me confirmar. Todo mundo que trabalha na obra, pastor, precisa estar em culto de doutrina, sim, culto de ensinamento. Sim. Todo mundo que louva, que prega, que faz a obra, em geral, precisa estar para aprender essas éticas, não é, pastor? Sim, precisa, Rafa. Você sabe que aquela passagem que Jesus chega e o pessoal está contrabandeando as coisas no templo, que todo mundo fala que Jesus ficou irado porque estavam fazendo comércio da casa. Na verdade, aquela história ela é bem diferente do que todo mundo acha que é.
Então, naquela época, era assim. As pessoas vinham ao templo, Rafa, para ofertar. E cada um ofertava de acordo com a sua condição. Então, o cara que poderia ofertar um passarinho, uma rolinha, alguma coisa, ele levava aquilo. Só que tinha um cara que tinha mais condição que ia ofertar, por exemplo, um boi. Só que tem um detalhe, Rafa. Para entregar a oferta tinha que ser um animal puro. Não poderia ter defeito nenhum. Então, tinha gente de perto, gente de longe, que traziam a oferta para o templo. Agora, você imagina comigo um cara que tinha um gado para ofertar ao Senhor, vindo de longe. Então, chegava um certo momento e que o terreno ficava pedregoso, etc. e tal, acidentado, que esse cara precisava carregar nas costas esse gado. Porque se arranhasse a pata, já não servia mais, ia ter que voltar e buscar outro. Olha só. Né? Interessante, hein? Porque a gente é acostumado a vir e ofertar na casa do Senhor o que é sobra, o que não vai nos custar. E aí, então, ele juntava os amigos para levar essa oferta grande até lá. E o Senhor recebia a oferta de quem era pequeno, de quem era médio, de quem era grande, porque era o que cada um poderia contribuir. Sim, verdade. Por que Jesus fica revoltado? Porque Jesus chega na porta do templo, algumas pessoas sabendo dessa dificuldade, o que eles faziam? Eles já ficavam na porta do templo vendendo oferta para quem não trazia de casa. Ou seja, tinha gente que vinha sem sacrifício nenhum, sem esforço nenhum, comprava a oferta na porta do templo para sacrificar lá dentro. Você acha que não tem isso hoje? Tem. Tem demais, pastor. Isso é verdade. Então, o cara no jejum, o cara não ora, não participa do culto de doutrina e quer jogar nas costas do pastor a obrigação que era dele. Isso é verdade, pastor. Ó, um grande problema, né? Ô, pastor, outro problema que a gente vê muito nas igrejas, questão de horário. Sim. E eu confesso que eu sou crítico nisso. Aham. Culto tem que começar no horário e terminar no horário. Eu aprendi assim, né? E o senhor, como pastor, o que pode dizer? Qual que é a importância, não é, do culto ter o seu horário e terminar no horário? Rafa, ética. Ética, exemplo. Nós precisamos ser exemplo. Essa questão de horário, desde a época da minha irmã, é uma coisa que ela batia muito na tecla. Culto tem horário para começar e horário para terminar. Ela não tolerava atraso de ensaio, atraso de início de oração, de EBD, esse tipo de coisa não pode acontecer. Né? Nós precisamos entregar o nosso melhor ao Senhor. Então, por exemplo, na minha igreja, vou dizer para você que nunca passou do horário, porque às vezes acontece, às vezes é uma programação especial, uma consagração de obreiros, etc. e tal, às vezes acontece, mas nós nos policiamos muito, ainda mais no domingo. Nosso culto começa às 18h30 e acaba às 20h30 em ponto. Né? Porque na nossa comunidade e outras igrejas também, tem muitas esposas que os maridos não são crentes. Exatamente. Você entendeu? Ainda mais no domingo. Às vezes o cara trabalha a semana toda, o domingo é o único dia que ele está em casa. Então o cara quer a esposa perto, quer os filhos perto. A gente tem que ter essa prudência. Tem gente que vem de muito longe, pega a condução e etc. e tal. Pessoas que trabalham no outro dia muito cedo também, não é? Eu sou que eu entro no trabalho às 5 da manhã. Eu também, eu entro 5h30, 4 horas eu estou de pé. É isso aí. Então a gente tem que pensar nessas pessoas. A gente tem que zelar pelo cuidado da obra do Senhor. Eu sempre digo que a igreja não pode ser um fardo para ninguém. Se está sendo fardo, tem alguma coisa errada. Que legal, pastor. Ó, muito bacana. Outra coisa muito interessante também. Heresias no púlpito, pastor. Quando você convida uma pessoa, não é, para falar, para louvar também, e a pessoa acaba falando heresias, coisas que não é o que você passa para a sua igreja. O que o pastor precisa fazer nessa condição, pastor, nessa situação? Meu amigo, você sabe que a gente filtra muito quem vai ministrar na nossa igreja por causa desse tipo de coisa. Legal. Como eu disse para você, graças a Deus a nossa igreja é uma igreja que é um povo que lê muita palavra, que estuda. Então, você prega na igreja, o pessoal está com a Bíblia aberta, conferindo para ver o que você está falando é verdade. Que legal, né? Que legal. E teve um dia, nós fomos visitar uma igreja, e por ética, não vou citar o nome, claro, e eu estava acompanhando os jovens da nossa igreja. Chegou na hora da palavra, o culto foi aquela cantoria e tal, que às vezes as pessoas fazem isso também. Para mim é falta de ética. O culto são 2 horas de duração. 1h45 é só louvor e oportunidade, 15 minutos para a palavra. Meu Deus do céu. Né? Aí é terrível. Isso é terrível. E aí chegou a hora da palavra, esse irmão começou a ministrar.
E ele contou da vida dele, falou isso e aquilo. E aí, quando ele falou que ia fazer a oração para encerrar, uma das jovens da nossa igreja chegou e falou assim: pastor, ele não vai abrir a Bíblia? A jovem, né? A jovem falou isso. Olha só. Você entendeu? Então, assim, as pessoas elas vão para a igreja sedentas de ouvir a palavra. Isso é verdade. Né? A palavra. Uma vez eu fui ministrar numa igreja, Rafa. Eu sou pentecostal, né? Mas a Bíblia vai nos ensinar que o Espírito é sujeito ao profeta. Tem que fazer o que o Paulo disse, o culto racional. Tem momento para tudo. E eu fui pregar numa igreja que toda hora o pessoal pulando, rodando, etc. e tal. E eu cheguei no púlpito e falei assim: eu vim aqui hoje trazer uma revelação para vocês. Aí todo mundo, aquele, né? Falei assim: abra sua Bíblia aí que Deus vai começar a se revelar agora. Nunca mais me chamaram para ir na igreja. Porque você pregou só a palavra. Porque você prega a palavra e as pessoas Meu querem Deus. movimento. É verdade, pastor. Né? Então, é um assim, grande a problema. A revelação que nós temos é a palavra, Rafa. A palavra tem que ser o suficiente. Sim, né? isso é verdade, Ontem pastor. eu estava falando na igreja, nós não precisamos de um hino bonito para nos comover e fazer a gente entrar no sobrenatural. A gente não precisa de um pregador que fala bonito ou venha com muito conhecimento para que a gente ouça Deus falar com a gente. Não, Deus quer se relacionar com a gente na intimidade, na simplicidade. É verdade, pastor, é verdade. Mas o que o pastor precisa fazer, né, nessa condição? Então, se você, eu acredito que nunca aconteceu lá, né? Mas se acontecer, qual que o senhor acha que tem que ser a postura correta do pastor? Na verdade, uma vez aconteceu, uma pessoa na igreja estava ministrando e ela falou algumas coisas contrárias do que nós acreditamos. Entendi. Eu fiz a correção na hora. Na hora. Não deixo passar para depois, porque eu sou responsável por aquele rebanho. Legal. E o rebanho precisa conhecer a minha identidade. Então, se eu ensino uma coisa, vem alguém distorce aquilo e eu não me manifesto, vão dizer, ele é covarde. Ou ele está perdido no que ele acredita. Então, Rafa, fugiu da Bíblia. Por isso que eu falo para o pessoal da minha igreja, eu sou meio doido, vamos dizer assim. Porque eu acho que poucos pastores têm coragem de fazer isso que eu faço na minha igreja. Eu sempre digo para eles, olha, se um dia eu pregar algo fora da palavra, vocês têm a maior autoridade para chegar em mim e me corrigir. Falar assim, pastor, o que o senhor falou está errado, não é assim que fala a Bíblia. E procura outra igreja, porque a igreja que não prega a Bíblia não está pregando o Evangelho. Né? Mas o senhor fala isso porque o senhor tem a convicção, né? Do que nós temos ensinado. Do que vocês têm ensinado. Então, assim, eu acredito que muitas igrejas hoje, se o pastor falar um negócio desse, a igreja fecha. Isso é verdade, isso é verdade. Legal, pastor. Então, quando aconteceu isso, o senhor corrigiu na hora. Na hora. Não deixou passar para outro culto. Não pode deixar passar. Entendi. Porque as pessoas vão para casa com muitas dúvidas, falam assim, nossa, mas eu fui ensinado assim, eu li assim, agora falou diferente. E eu estou falando aqui de heresia mesmo, não estou falando de visão. Sim. De interpretação. Que nem, por exemplo, as pessoas viram e mexem, elas me perguntam, pastor, você é arminiano ou calvinista? Né? E eu falo, cara, eu sou de Jesus. As duas são doutrinas humanas. Sim, exatamente. Pastor, o senhor é pré ou pós-tribulacionista? Eu falei assim, cara, eu não sei se Jesus vai vir antes, se ele vai vir depois, eu sei que eu quero ir morar no céu. A gente tem que estar pronto só. Você entendeu? Você é eleito ou é predestinado? Cara, tem coisa que é Deus que vai nos responder na hora que ele quiser. Né? Então, assim, eu respeito todo mundo. Você quer ser calvinista, você seja. Você quer ser arminiano, você seja. Você quer ser pré-tribulacionista, seja o que você quiser, só não seja chato. Né? E sirva a Jesus, é isso. Porque hoje a gente vive um tempo, Rafa, que as pessoas usam um espaço como esse aqui nosso, de falar o Evangelho, em vez de falar e compartilhar o amor de Jesus, elas ficam, não, mas a minha teoria é melhor que a sua. Não, mas olha aqui, eu achei essa brecha. Não é isso, cara. E acabam debatendo, né? Você entende? É verdade, pastor. E as pessoas ficam perdidas sem saber o que pensar ou o que fazer. É verdade, isso é verdade. Né? Ô pastor, além disso tudo que nós falamos, o que mais também te incomoda, né, na igreja? O senhor tem a sua igreja, ensina, doutrina a sua igreja, os obreiros todos seguem lá, mas quando o senhor vai visitar alguma igreja fora, o que o senhor vê de falta de ética que te incomoda também? Rafa, questão do horário é algo que me incomoda. Eu já participei de cultos que duraram 3 horas e meia, 4 horas. Meu muita Deus, coisa, problema. Muita coisa, isso é um problema sério. O pastor, ou a pessoa que estiver ministrando, não ser claro na sua mensagem. O que eu digo não ser claro? Às vezes o cara lê um
texto, Rafa, e aqui não estou nem falando de regra de homilética, de hermenêutica, nada disso, mas às vezes o cara lê um texto e ele quer forçar a operação do Espírito Santo, a manifestação. Sim. Então o cara fala uma palavra em português e 30 falando em mistério. Fica todo mundo perdido, sem saber. As pessoas precisam ouvir a mensagem com clareza. Como eu disse para você, tem tempo para tudo. Quando Deus quiser se manifestar, e eu aprendi isso assim rápido, que Deus se manifesta no silêncio, Rafa. Cara, você já parou para pensar? Deus está aqui com a gente. Glória a Deus. A gente consegue sentir a presença dele. Sim, verdade. Sabe? Ah, mas você está sentindo como a presença, pastor? Você não está pulando, não está falando em línguas. E eu faço tudo isso, porque eu sou pentecostal. Mas, muitas vezes, Deus quer se manifestar para a gente através da tempestade, mas às vezes é só na brisa. É verdade, igual Elias, né? Você entendeu, meu irmão? Verdade. Então, as pessoas precisam ter esse filtro de entender como Deus quer se manifestar. Porque, às vezes, nós queremos colocar Deus dentro de uma caixinha. Que caixinha é essa? Não, o nosso culto é assim, olha, começa a tal hora, aqui é o louvor, aqui é a oportunidade, a palavra no final. Se Deus quiser inverter a ordem, a casa é dele. O povo é dele, a gente tem que estar... O culto não é para ele? Uhum. Então, assim, Rafa, se eu chego para prestar um serviço para você, um exemplo, você me contratou para cuidar do layout do seu estúdio. Uhum. Eu não posso chegar aqui e falar assim, Rafa, essa cor que você vai colocar, eu acho que não vai ficar bom, não. Eu acho melhor você fazer assim. Não vou fazer isso, vou fazer o que você quer, porque eu estou prestando um serviço para você. E o culto nós prestamos a Deus, então nós temos que seguir a direção que Ele quer. É verdade, e pastor. Deus não é bagunçado. É verdade, exatamente. E sobre o horário ainda, né? Quem ultrapassa o horário sempre fala, irmãos, você não pode ter pressa para sair da presença de Deus. Eu fico doido quando eu escuto isso, pastor. São jargões, meu né, Deus que não se encaixam mais nos dias de hoje. Não se encaixa, né? pastor, porque tem que ter ordem. Exatamente. Tem que ter ordem em tudo, ética. Né? Ética, porque, na verdade, Rafa, a presença ela tem que nos acompanhar todos os dias. O nosso culto já é diário, semanal. Bate aqui, toca. Essa aqui foi boa. Essa foi boa. Essa eu vou guardar para responder quando eu estiver numa situação dessa. Então, eu sempre falo para as pessoas, a nossa reunião de domingo é só um encontro de celebração de tudo aquilo que nós já somos em casa. Glória a Deus. No trabalho, e é isso. Glória a Deus. Que legal, pastor. Bom, nós já estamos chegando no final do nosso episódio, do nosso programa, mas nós temos um quadro aqui, pastor, que se chama Eu Sou um Milagre. Que eu peço para os convidados contarem um testemunho real, um milagre que Jesus fez, não é? Para edificar a fé de todo mundo que nos ouve. Então, pastor, o senhor pode dizer, eu sou um milagre? Eu posso dizer, eu sou um milagre, Rafa. Rafa, eu sou o 7º filho de uma família de 8, né? Nós éramos em 8 irmãos, agora somos em 7 porque a minha irmã faleceu. E eu nasci, Rafa, com os 2 tímpanos perfurados. 2 o quê? Os 2 tímpanos perfurados. Do ouvido. Isso, entendi. Os 2. E durante muito tempo eu sofri muito tomando antibiótico, médico, isso e aquilo. Meu ouvido vazava muito. Tinha muitas dores de ouvido terríveis. Meu Deus. E quando eu tinha aproximadamente 12 anos, eu fiz 3 cirurgias no ouvido. Então eu fiz um implante de tímpano no ouvido esquerdo e no ouvido direito precisei de fazer 2 cirurgias, que depois acabou dando um problema também. Segundo a medicina, meu ouvido direito ele é perfurado. Então eu tenho uma diminuição de audição do ouvido direito. Mas os médicos dizem que era para eu não ouvir nada, mas eu ouço. Se eu tapar meu ouvido esquerdo aqui e você falar comigo, eu vou ouvir você falar comigo. Glória a Deus. Entendeu? E além de tudo, o senhor ainda é baterista, né, pastor? Meu Deus do céu. Para confirmar o milagre e não ter dúvidas. Então, glória a Deus, que legal. E eu confesso para você que às vezes eu dou até uma abusada, porque os médicos falam assim, olha, você não pode mergulhar, você não pode fazer isso. E às vezes, que nem agora, eu estava de férias, teve um dia que eu estava na chácara de um amigo, esqueci o protetor e pulei na piscina e está tudo certo, estamos aqui. Que legal, pastor. Glória a Deus. Então o senhor é um milagre também. Um milagre. Glória a Deus. Que legal. Pastor, nós estamos chegando no final. Aqui tem presente para o senhor. Que isso, meu amigo. Tem um presente aqui para o senhor, é o meu livro, muito Aprisionado bom. Pelas Próprias Paixões, né? Esse legal, livro aí, eu trato sobre o pecado, eu falo o que a Bíblia diz, não é, sobre o pecado, e é um presente do nosso podcast para o senhor ler, né? Nos seus dias de meditação, sim, tá bom? E que seja de muita edificação para o senhor. Rafa, obrigado por esse presente.
Se um dia você tiver a oportunidade de ir lá na igreja ou na minha casa, você vai ver que eu sou um apaixonado por livros. Glória a Deus. Já vou deixar uma dica aqui para você que está nos assistindo aí. Gente, leiam. Leiam e leiam muito. E eu vou falar algo aqui que pode ser que escandalize alguns. Porque as pessoas acham que a gente tem que ler, Rafa, apenas livros cristãos. Não, meu irmão, você precisa de ler poesia, você precisa de ler notícia, você precisa de ler literatura. Crente precisa pensar, precisa crescer seu vocabulário, precisa ser... Nós somos inteligentes, nós somos chamados porque nós somos inteligentes. Então, assim, crente que não lê, está muito atrás de quem está lendo. E tem muita gente lendo coisa boa. Então, se você não tem pastor, eu não consigo ler. Cara, lê uma página por dia, depois você vai aumentando, porque a leitura é um hábito, é um exercício. Verdade, verdade. Mas... E não é só o espiritual, né, pastor? Não. Também é as emoções, né? As emoções. Gerir as emoções. Exatamente. Né? Talvez aqui, logo vou ler esse livro seu, talvez essa semana já acabe, mas aqui com certeza tem muitos ensinamentos. Né? Eu sempre digo que tudo que vem à nossa mão, nada é por acaso. Verdade, pastor. Né, Rafa? Verdade. E é isso. E eu creio que vai ser muito edificante aí para o senhor, para o seu ministério. Obrigado, esse livro. Rafa. Obrigado. Vou ler Tá e bom? vou recomendar para as pessoas. Glória a Deus. Você Obrigado, que não pastor. Como faz para adquirir, Rafa? Pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp o meu WhatsApp pessoal é o 11 991 81 0294. Você que está aí, sofrendo, aprisionado pelas suas próprias paixões, que não tem conseguido matar a sua carne, não tem conseguido vencer os desejos, chama o Rafa no WhatsApp, compra esse livro e seja abençoado em nome de Jesus. Em nome de Jesus, glória a Deus. Pastor Levi, obrigado, pastor. Rafa, eu que agradeço, obrigado pelo carinho, por esse acolhimento, pelo presente, é um tempo maravilhoso, pena que passa rápido. Passa rápido, né, mas Rafa? já deu 1 hora já de programa. Eu espero que tenha abençoado a sua vida, assim como está abençoando a minha. Amém. Que abençoe as pessoas que vão nos assistir, que a bênção do Senhor esteja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, que a graça do Senhor esteja sobre você, onde quer que você coloque os seus pés em nome de Jesus. Glória a Deus. Pastor, vamos marcar novamente, tá bom? Sim. Mais para frente aí, Sim. Outros temas muito bacanas também, para a gente estar sempre... estarmos juntos, né? Unidos. Meu, Rafa. Isso aí. Não é? Conta comigo. Estarmos sempre unidos. Você que está nos assistindo, siga-nos na rede social. O meu Instagram é @Levi Camargo, da nossa igreja é @CCPE Oficial, canal no YouTube, no Facebook. Procura lá, também temos as nossas lives, toda a nossa programação. A partir do próximo domingo, Rafa, a gente começa uma campanha de 6 dias para 6 meses de vitória. Vai ter muita gente boa ministrando com a gente. Passa lá se você puder um dia. Sim, você com certeza. Vai ser convidado. Só para encerrar, eu só queria deixar um texto aqui rapidinho para vocês, referente à ética. Jesus um dia disse assim para os discípulos: olha, vocês são a luz do mundo e o sal da terra. Não se esqueça disso, meus amigos, nós somos sal. E o sal ele tem algumas características importantíssimas. Né? Eu ministrei algo sobre isso algum tempo atrás na igreja. O sal, ele não aparece, mas ele tempera. O sal, ele só é valioso não dentro do saleiro, mas fora. Você repare que quando você coloca sal numa panela de arroz, você não vê ele, mas você sente. O cristão precisa de ser isso. Muitas vezes, nós não seremos vistos, mas as pessoas notarão que nós estaremos lá. Glória a Deus, que legal. Outra propriedade do sal é conservação. Certo? Nós precisamos conservar os bons costumes, a ética e a moral cristã. E uma terceira característica do sal, Rafa, é que o sal gera sede. Você já pensou que forte, hein? Nós, enquanto sal, precisamos gerar sede nessa geração, para que legal. elas corram para a fonte da água da vida, que é Jesus, Glória e sejam a Deus. saciadas. Glória a Deus, que maravilha. Fechou com chave de ouro agora. Pastor, obrigado. Obrigado viu? você, Arthur, Deus abençoe, viu? A esposa, qual que é o nome? Nayara, pastora Nayara. Pastora Nayara, Deus abençoe, viu? Por ter liberado aí o pastor Levi para estar aqui junto conosco hoje. Pessoal, muito obrigado, gente, pelo carinho da sua audiência. Semana que vem nós estamos de volta com mais um episódio do nosso podcast, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até a próxima. Tchau, turma. Deus abençoe a sua vida.